Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. Eu vou fazer uma rápida explicação sobre a equação de Schrödinger que está na foto ao lado desse vídeo, que é uma foto do meu quadro, quando eu leciono física moderna na graduação. Uma das passagens é falar sobre a mecânica quântica, a mecânica ondulatória, e eu não posso deixar de falar sobre Erwin Rodolfo Schrödinger. Inclusive eu sou xará dele, né? Erwin Rudolf Schrödinger, né? Que foi um físico austríaco, né? Que teve grandes contribuições, deu grandes contribuições à mecânica quântica no século XX. Inclusive ele foi prêmio Nobel em Física em 1933. Por coincidência foi o ano que meu pai nasceu. Ele nasceu em 1897 e prestou grandes contribuições para a física teórica, né? Eu gosto muito de Rudolf Schrödinger, né? Porque eu gosto de mecânica quântica, né? Bom, a equação que está descrita no quadro, ela é bem simples de entender. Pode parecer ironia que eu vou dizer agora, né? Mas é bem simples de entender. Ela é um balanço de energia relacionada a uma subpartícula, a um elétron no átomo. É um balanço de energia. A primeira parte da equação, se vocês olharem aí, ela diz o seguinte: h ao quadrado sobre m, onde h é a constante de Planck, 6,62 vezes 10 elevado a menos 17 vezes segundo, essa constante de Planck ao quadrado dividido pela massa do elétron, que é uma derivada, né, da equação de Hamilton, né, é uma hamiltoniana, né, que levou a essa relação h ao quadrado por m, que é o momento de inércia do elétron em relação à órbita do átomo. Então, a hamiltoniana, ela deriva-se, né, de forma parcial e vai mostrar no movimento da hamiltoniana do elétron em relação ao eixo x, y, z, mostra o momento de inércia. Então, h ao quadrado por m é o momento de inércia, ponto. Vezes, abre colchete, né, a derivada parcial em relação à derivada de x ao quadrado, que é a posição, né, do elétron em relação ao eixo x, né, a derivada mais a derivada parcial em relação à derivada em relação ao eixo y ao quadrado, mais a derivada parcial ao quadrado em relação à derivada em relação ao eixo z ao quadrado. Fecha a colchete, né? Então está dizendo que o momento de inércia ele é em relação às coordenadas x, y, d da partícula, né? Em relação às coordenadas x, y, z da partícula, né? Vezes πc, que é a função de onda, né? Que é a função de onda do elétron, né? Onde o elétron é uma partícula onda, é a função de onda psi, né? Vezes RT, onde R é o raio do elétron, né? É o raio do elétron em relação ao núcleo, né? É a distância do elétron em relação ao núcleo, tá? E T é o tempo, né? Isso daí é a primeira parte da equação, né? É a primeira parte da equação, que é o momento de inércia em relação, né, às coordenadas cartesianas, em relação ao raio, em relação ao tempo, ponto. Menos, é um balanço, né? É uma coisa menos outra, né? Menos o quê? Menos o potencial, né? Onde V é o potencial do elétron, né? Potencial eletrônico do elétron, né? Em relação ao raio, né? Em relação a T, o tempo, né? Vezes πc, função de onda, em relação ao raio, em relação a T. E esse balanço, ele vai gerar o quê? Vai gerar um momento de inércia, né, em relação a I, né? Então H por I, onde I é o momento de inércia e H é a constante de Planck, né? Vezes, né, a derivada da função de onda, né, em relação ao raio e o tempo, como está escrito ali na equação, né, dividido ou por, né, a derivada parcial em relação ao tempo. Então, essa equação de Schrödinger, ela diz o seguinte, que uma subpartícula, né, um elétron em relação ao núcleo de um átomo, né, ela tem um balanço de energia para posicionar esse elétron em relação
a esse átomo. Né? Derivativamente de tudo isso, existe um famoso paradoxo do gato de Schrödinger, onde o gato é colocado numa caixa fechada, onde existe um dispositivo que há um ácido, né, à base de cianeto, e que esse ácido ele pode ser rompido por um elétron disparado por um canhão, em que o gato pode respirar esse ácido, esse cianeto, e morrer, ou o elétron não terá energia e potencial suficiente para disparar esse dispositivo e o gato não morrer. Resumindo, o gato dentro da caixa está vivo e ao mesmo tempo está morto. Por quê? Depende do que eu acabei de escrever. Depende da inércia, depende do momento de inércia da partícula em relação às coordenadas cartesianas x, y, z, e depende do potencial eletrônico, né, que isso é dado pelo estado quântico que está a subpartícula. Né? Então o gato está vivo, mas ao mesmo tempo está morto dentro da caixa. Né? Ele só vai ficar somente vivo se a caixa for aberta dele sair. Né? Mas esse é o famoso paradoxo de Schrödinger, que eu explico para os meus alunos em sala de aula. Né? É o famoso paradoxo do gato de Schrödinger. Né? Então, beleza? Está explicado? Entenderam? Poxa, vou ficar muito feliz. Né? A função de onda de Schrödinger, a equação de onda de Schrödinger, depende do balanço de energia entre o momento de inércia do elétron em relação às coordenadas cartesianas x, y, z, né? E o potencial eletrônico do elétron em relação à função de onda. Né? E todos são relativos ao raio do elétron em relação ao núcleo, né? E o tempo que esse elétron descreve em relação, né, ao seu momento de inércia. Né? Então foi isso, a explicação da equação de Schrödinger da mecânica quântica. Boa noite, boa sorte!